Estou aqui para mais um estudo. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que irão assistir esta live. Se não for agora, mais tarde, ou quando desejarem, né? Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e que a sua fé esteja cada vez maior. Que possamos juntos estarmos nos preparando mais e mais. Nós devemos já estar preparados, mas devemos também nos preparar emocionalmente para as coisas que estão acontecendo, né, principalmente no nosso país. Mas o Senhor está no controle de tudo e não devemos temer, porque o Senhor é maior. Hoje eu trouxe o estudo no Salmo 91. Então, o título do nosso estudo de hoje: Intimidade com o Pai. Intimidade com o Pai. Será que nós estamos tendo essa intimidade com o nosso Deus, né? Com o nosso Pai? Será que realmente estamos reservando um momento para estar com o nosso Deus, com o nosso Pai, naquele momento a sós com Ele? Então o Senhor, Ele quer essa intimidade com os filhos dele, né? Esta maneira, né, de dizermos que o amamos, é estarmos a sós com Ele, estarmos em comunhão com Ele, né? Nesse momento íntimo com o nosso Deus. É isso que Deus quer de nós. E é isso que o verdadeiro Filho de Deus quer, é estar em comunhão com o seu Deus. Então, nosso estudo de hoje é no Salmo 91. Passei alguns dias perguntando ao Senhor que estudo Ele queria que eu trouxesse hoje. Mas só ontem Ele me mostrou, né? E eu hoje trouxe este estudo neste Salmo. Então, como está, meu irmão, a sua intimidade com Deus? Como está o seu relacionamento íntimo com o Senhor, seu Deus, com o seu Pai, não é? Aqui o Salmo 91 começa: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esconderijo do Altíssimo. É aquele lugar secreto, é aquele lugar que somente o Filho e o Pai conhecem. E tem esta intimidade, este relacionamento íntimo, esta comunhão. Então, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, o Filho deve estar neste esconderijo, ou melhor, neste lugar íntimo, neste lugar que só o Filho e o Pai sabem, neste lugar secreto, nesta intimidade que Deus, o seu Pai, o meu Pai, Ele quer ter conosco. Este momento íntimo que Ele tinha com Adão e Eva antes deles pecarem. Então, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente.
Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquela pessoa que tem essa intimidade com Deus, esse momento só a sós, aquela pessoa, né, o filho de Deus, que tira, né, esse momento da sua vida para ter esse relacionamento íntimo com o Senhor. Esse momento de louvor, de adoração. Satanás, ele quer nos atrapalhar, ele quer tirar de nós esta adoração ao nosso Deus. Mas nós não devemos deixar, repreender sempre e estar neste lugar secreto. A Bíblia nos fala que Daniel, 3 vezes ao dia, ele orava. Ele tinha esse momento com Deus. Mas esse lugar secreto, este lugar especial, onde você tira para ter esse momento a sós, essa comunhão com o Pai, não é só um lugar físico, não é só um lugar na sua casa, não é só o seu quarto, não é só o monte, né? Muitas pessoas vão orar no monte. Não é só o monte. Este lugar é o seu espírito e Deus. Muitas vezes você está no meio de muitas pessoas, mas você está neste lugar secreto. Às vezes você está ali no meio de uma multidão, mas você está conversando com o seu Pai. Você está tendo essa comunhão, este relacionamento, esta intimidade. Eu mesmo, quando pegava o ônibus para ir ao centro da cidade, comprar alguma coisa, geralmente eu ia neste momento íntimo. Meu espírito em comunhão com o Espírito de Deus. Então aqui diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, quando você está neste lugar secreto, né? Só você e o Pai. Essa comunhão. Então diz que esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então há esse descanso. Você descansa. Você tem paz. Você tem alegria. Você tem felicidade. Então, o filho que habita, diz que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, nesse lugar secreto, onde só o Filho e o Pai estão tendo esse momento a sós, essa comunhão. E é isso que o Pai quer com seus filhos, comigo e com você, meu irmão. Então, o verso 2 diz assim, vou ler 1 e o 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Então, o verso 2. Diz ao Senhor, então, aquele filho que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, ele diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então, esta pessoa, este filho,
que está, né, que habita no esconderijo do Altíssimo e que descansa à sombra do Onipotente. Então, esse filho que se refugia, então ele tem, né, essa segurança, ele tem essa certeza que o Pai está lhe protegendo, né? Então, o filho expressa o seu verdadeiro sentimento e confiança ao seu pai, que é o seu baluarte, que é o seu lugar absolutamente seguro. E por isso que ele diz no verso 2: diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio, meu refúgio. Então, quem habita no esconderijo do Altíssimo, ou melhor, quem tem essa intimidade com o seu Pai, quem tem a intimidade com Deus, né, que é o nosso Pai. Então, ele tem essa certeza, ele tem essa segurança, né? Ele tem essa certeza absoluta que está refugiado, que está protegido, que está guardado. Então, ele confia, ele tem esta confiança. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Baluarte, que é o seu lugar absolutamente seguro. Meu lugar seguro, absolutamente seguro. Eu estou seguro nas mãos do meu Pai. Então, esta pessoa, este filho que habita no esconderijo do Altíssimo, esse filho que tem essa intimidade com o Pai, seja no seu quarto, na sua casa, seja no monte onde vai orar, seja na rua onde vai caminhando, onde você estiver, o seu espírito e o Espírito de Deus tem essa comunhão, este relacionamento íntimo, pessoal, entre você e seu Pai. Então, o filho que tem este relacionamento, ele tem essa certeza, ele tem essa fé absoluta que está refugiado, que está protegido, que está seguro. E o verso 3 nos diz, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Te livrará do laço do passarinheiro. Então, que laço, que passarinheiro é esse? Que laço é este? Que o filho que habita no esconderijo do Altíssimo, que descansa à sombra do Onipotente, que laço é esse que o Pai nos protege? Este laço é as tentações do maligno. Quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, estamos tendo este relacionamento íntimo com Deus, Satanás ele se levanta. Ele se levanta para tentar nos tirar da presença do Senhor, porque ele não quer que nenhum filho de Deus tenha esta comunhão com Deus. Ele quer que os filhos de Deus vivam no pecado, vivam no laço dele. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele tem essa certeza, essa segurança, né, de que está protegido. Então, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então,
o Pai nos livra, nos dá força para resistir estas tentações, né? E Ele nos dá esta proteção de todo mal. Então devemos estar neste esconderijo, neste momento a sós com Deus. E esse momento é todo o tempo. Todo o tempo eu estou fazendo a comida, eu estou conversando com o meu Pai. Eu estou trabalhando no centro ou em qualquer outro lugar, em loja, no seu trabalho. O seu espírito deve estar em comunhão com o Espírito de Deus. Onde você estiver, você deve estar nesta comunhão. Então, você tem esta certeza que você está protegido, porque Deus está nos protegendo, né? Então, o verso dele nos livra do laço do passarinheiro. Quer dizer, esse passarinheiro aí é o próprio Satanás, que investe para nos tirar da presença do nosso Deus. Mas aí o Pai, Ele nos livra do laço. Ele nos dá força, porque nós estamos nele. Estamos em comunhão com Ele. Estamos em conexão com Ele. Estamos seguros, estamos tendo a plena convicção, fé de que estamos protegidos. E o Pai nos protege. E o Pai nos livra do laço do passarinheiro. O verso 4 nos diz: cobriste-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, cobriste-á com as suas penas. Então, aí, penas, asas, significa proteção. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que está nessa comunhão com Deus, que é o que devemos ter todo momento da nossa vida. Então, Ele nos cobre, então Ele cobre-te-á com as suas asas, com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então, penas e asas significa proteção. Então, vou ler aqui em Mateus, no capítulo 23, os versos do 37 ao 38, que diz assim, Mateus 23, do 27, do 37 ao 38, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Então Jesus,
disse essas palavras olhando para Jerusalém, porque Jerusalém rejeitou o Salvador. O povo dele o rejeitou, não o quis como Salvador, não o quis como Senhor, não o quis como seu Deus. E Jesus chorando, né? Diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Então, penas e asas representa proteção, cuidado, estar seguro. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, você está descansado. Você lançou sobre Deus, se lançou sobre Jesus o seu problema. Você descansou. Você tem a pura certeza de que o Pai, Ele está lhe protegendo. Ele está cuidando de você. Então, vou ler aqui em 1 Pedro, no capítulo 5, que diz assim. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Eu estou em João. 1 Pedro 5, 7. Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, quando nós estamos habitando neste esconderijo, com outras palavras, quando nós estamos nesta intimidade com Deus, nós temos essa certeza de que Ele está cuidando de nós. E Ele cuida dos seus filhos, né? Então Jesus, ele diz assim: ô Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de vocês, eu quis proteger vocês, eu quis livrar vocês da morte. Eu vim para isso, mas vocês não quiseram. Com outras palavras, Jesus estava dizendo isto. Vocês me rejeitaram, vocês não me aceitaram. Então estavam desprotegidos. Eles seriam destruídos, porque não estavam debaixo das asas de Jesus. Jesus comparou com uma galinha, né? Os pintinhos ficam debaixo dela, estão protegidos, estão aquecidos, né? Quando o gavião vem, não pega os seus pintinhos, porque eles estão debaixo das asas da sua mãe. É isso que Deus quer fazer com cada um dos seus filhos. Colocar debaixo das suas asas. Mas para isso é preciso que você vá para debaixo das asas do Senhor. Que você, como filho de Deus, tenha este momento com Ele. Entre o seu Espírito e o Espírito de Deus. Tenha esta comunhão. Nós devemos tirar um momento no dia, mesmo que seja uns 30 minutos, uma hora, para estudarmos a palavra do Senhor, para orarmos, para conversarmos com Ele, não uma oração mecânica, não é? Mas uma conversa de pai para filho e de filho para pai. Nós devemos demonstrar
o amor que nós temos pelo nosso Pai. É isso que Ele quer de nós, esse amor. Devemos ter este momento a sós. Então o verso 4 diz: cobriste-a com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Então, a verdade de Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é a nossa segurança. Não devemos deixar a verdade de Deus nunca, nem pensar em substituir a verdade pela mentira, porque existe só a verdade e a mentira. Não existe meia verdade, porque se for meia verdade, deixou de ser verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqueles que andam na mentira, aqueles que andam no engano, eles não estão em Jesus. Eles não estão no esconderijo do Altíssimo. Eles não têm essa comunhão com Deus. Meus irmãos e irmãs, devemos colocar a verdade de Deus na nossa vida e nunca deixarmos a mentira entrar no nosso coração, entrar na nossa vida. Os versos do 5 ao 6 nos diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Então, esta pessoa que está no esconderijo do Altíssimo, ela está segura. Então, os versos 5 e 6 nos dá esta segurança. Nada vai nos acontecer, porque Deus, o Pai, Ele está nos protegendo. Nós estamos seguros, porque estamos confiando nele. Estamos tendo este relacionamento íntimo com o Pai. Nós estamos debaixo das suas asas. Nós estamos protegidos de tudo e qualquer outra coisa. Isso não significa, meus irmãos, que nós não iremos passar por problemas. Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que mesmo nos problemas, nós venceremos, se estivermos no esconderijo do Altíssimo, se estivermos na proteção desse Pai maravilhoso que é o nosso Deus, que é Jesus. Jesus chorava por Jerusalém, olhou, ficou sentado olhando para aquela cidade, para aquela nação, para aquele povo, porque Jesus, ele era homem, mas também era Deus. E ele sabia tudo o que ia acontecer 70 anos depois, que aquela cidade seria destruída, que aquele povo seria espalhado, que aquele povo não teria salvação, porque rejeitou a salvação, rejeitou o Salvador, não quis a segurança de Jesus, não quis a proteção do Pai. E Jesus chorava. Mas nós, como filhos de Deus, que dizemos ter Jesus como nosso Deus, então devemos estar no esconderijo do Altíssimo. Devemos colocar o Pai como o nosso Deus nesta intimidade. Devemos ter esta intimidade com o nosso Pai. Devemos estar
tendo essa plena convicção que estamos protegidos. Mesmo que morramos, mas isto não tira a nossa proteção. A Bíblia fala de Estevão sendo apedrejado, mas ele estava no esconderijo do Altíssimo. Ele pôde olhar para o céu e ver Jesus em pé, esperando ele no céu. Porque ele, mesmo no meio dos problemas, mesmo a vida sendo ceifada aqui na terra, mas ele estava no esconderijo do Altíssimo. Ele iria para o seu lugar, aquele lugar que todos nós queremos ir um dia. Porque quem está no esconderijo do Altíssimo não se limita só às coisas desta terra. Porque Jesus, ele não veio à terra para que vivamos em torno dessa terra, para que busquemos somente as coisas terrenas. Jesus veio para nos oferecer o céu, mas ele nos protege também aqui na terra. Mas para isso, precisamos ter, não é? Que o verso 1, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, esta pessoa que tem esta intimidade com Deus, tem esta pura convicção de que Deus é a sua proteção, tem essa comunhão. E essa comunhão não é só aqueles 30 minutos que você passa no seu quarto, sozinho, em comunhão com Deus. Não. Esse lugar secreto é o seu espírito. Com o Espírito de Deus, tendo esta comunhão, tendo este relacionamento sempre. Não é só umas horinhas, mas é todo o tempo. Até mesmo você dormindo, você tem esta comunhão. Porque espírito não dorme, quem dorme é o corpo. E Deus, ele quer que nós mostremos a ele este amor. Ele quer que nós tenhamos este amor para com ele, o mesmo amor que o homem tinha antes de pecar, né? É este tipo de relacionamento que Deus quer ter conosco. Então, se estivermos, né, nesta comunhão, então podemos ter absoluta certeza de que estamos protegidos. E aqui os versos do 7 ao 9 nos diz: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Do 7 ao 9. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então, é muito interessante esses versos. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e nele descansa. Então, esses versos nos mostram a segurança que temos no Senhor. Então, nos fala, não é, da segurança, nos fala da proteção, nos fala esses versos que o Senhor, quem está realmente tendo essa intimidade com o Senhor, então ele está seguro, ele está protegido, seja do que for, né? Caiam 1000 ao teu lado
e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Então devemos, meus irmãos, ter esta intimidade com o nosso Deus. Fazer dele o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Estar debaixo das suas asas. Estar debaixo das suas penas. As penas é aconchego, né? As penas nos aquecem. As asas nos protegem. Então, quem está debaixo das asas do Pai, né? Aqui é só uma comparação que nos dá este salmo, né? Aí é só se referindo à proteção. Então, está protegido. Então, quem está nesta fé, nesta comunhão, nesta intimidade com o Senhor, então ele vai vendo as coisas acontecerem ao seu redor. Ele está contemplando, ele está vendo as coisas acontecerem, mas Deus está protegendo. Então o verso 8 diz: somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então os ímpios, eles querem fazer mal aos filhos de Deus, sempre. Sempre. E isso começou no céu, quando Lucifer se rebelou contra Deus e conseguiu, né, uma terça parte dos anjos do Senhor. Então começou esta perseguição ao povo de Deus. Ele veio à terra e nunca parou de perseguir o povo de Deus. E aqueles que dão ouvido a Satanás, é chamado de ímpios, né? E esses ímpios sempre querem destruir os filhos de Deus. Mas aqui diz, no verso, aqui no 7 e no 8, caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então, aquele que está escondido, né, nas asas de Deus, está seguro, está protegido. Satanás luta para destruir. Satanás quer tirar a vida, mas são os ímpios que morrem, né? São eles que são destruídos. Porque mesmo que o nosso corpo morra, mas o nosso espírito está com o Senhor. E nós estamos seguros. Mas Deus nos protege aqui na terra. Quantas pessoas têm morrido, não é? Muitos irmãos também. Mas Deus ainda tem algo a realizar na terra através de nós. E Ele está nos guardando, e Ele está nos protegendo, e Ele está nos dando saúde, porque estamos debaixo das suas asas, porque estamos fazendo do Altíssimo nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Pai. Ele quer essa demonstração de amor, Ele quer o nosso amor, o mesmo amor que Adão e Eva tinham por Ele antes de pecar, né? Então, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Então, o nosso espírito deve ter o Senhor morando dentro dele, tendo esta comunhão, tendo esta intimidade, essa certeza de que somos guardados. Nós devemos entender uma coisa, meus irmãos e irmãs. Nada acontece
sem a permissão de Deus. Tudo o que acontecer, tanto faz ser com os filhos de Deus, como os ímpios, né? Os iníquos, os filhos do maligno, tem que ter a permissão de Deus. E quando nós temos essa intimidade com Deus, é a mesma que nós vimos em Jó, né? Jó, ele foi provado de todas as maneiras. Mas ele tinha, né? Ele diz no final do livro que conhecia a Deus só de ouvir falar. Se ele disse que conhecia a Deus só de ouvir falar, é porque ele não tinha esse relacionamento muito íntimo. Mas ele tinha essa vontade e ele cria em Deus e procurava fazer sempre a vontade dele. Então Deus se deixou ou permitiu que isto acontecesse com Jó para que ele tivesse este relacionamento mais íntimo. E é isso que Deus quer de nós, esta intimidade, este relacionamento que a gente sinta a presença de Deus. Muitas vezes nós andamos atrás de Deus, atrás de Jesus, só para receber as coisas, só pedindo as coisas. Deus tem me dado muitos estudos em relação a isto. A pessoa está só interessada, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para termos este relacionamento com Ele. Foi o interesse dessas coisas do mundo que levou o homem e a mulher a pecarem, né? Interessado de ser igual a Deus, interessado das coisas do mundo. Mas Deus, Ele nos dá tudo isso, meus irmãos. Jesus mesmo diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus quer essa prova de amor, que nós possamos dar esta prova de amor, esta comunhão. Deus quer este relacionamento entre seu filho e ele, entre eu e ele, entre você e ele. Então, que possamos ter esse momento todos os dias, todas as horas, todos os instantes com o nosso Deus. Muitas vezes eu estou na cozinha trabalhando, fazendo algo, mas o meu espírito está conversando com o Espírito de Deus, porque Ele mora dentro de nós. Se o Espírito de Deus não morar dentro de nós, então nós não somos de Deus. É por isso que o Filho de Deus conversa com o Espírito de Deus, porque Ele mora dentro de nós. Lá em Romanos, Paulo diz: quem não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Então, se nós temos o Espírito de Deus, nós somos de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, você não é de Deus. Porque a prova de que você é de Deus é ter o Espírito de Deus. E quem tem o Espírito de Deus deve ter esta intimidade com Deus, com seu Pai. Porque é isso que Deus quer de nós. E o verso 10 nos diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Então, aqui mais uma vez, né, nos mostra a proteção de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Quando nós temos este relacionamento íntimo com Deus, Ele está cuidando de nós. Mas se deixamos, né, de ter este relacionamento com Ele e caímos no laço do passarinheiro, né? Aqui no verso 3 ele diz: pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste
perniciosa. Então, esse passarinheiro é o próprio Satanás. E ele nos tenta, e ele tenta nos laçar, né? Esse laço é o pecado. Então, ele quer que pequemos para sair da presença do Senhor, para sair debaixo das asas do Senhor, para sair debaixo da proteção do Senhor. Ele quer nos laçar, mas quem tem essa intimidade com o Senhor não deixa. Mas se não temos, então Satanás pode conseguir. É aí onde nós caímos no pecado. E longe da proteção do Senhor, a gente vê o que acontece. Jesus chorando por Jerusalém. Jesus dizendo: quantas vezes eu quis te colocar, assim como a galinha coloca os pintinhos debaixo das suas asas. Eu quis fazer isso com vocês. Eu quis proteger vocês. Eu quis salvar vocês. Mas vocês não quiseram. Então Jesus veio para o povo de Israel, para salvar, para libertar das garras do inimigo. Mas aquele povo, não quis. E Jesus estava ali, olhando para aquela cidade, porque ele sabia que 70 anos depois ela iria ser destruída. Aquele povo rejeitou. Então, quando nós estamos longe de Deus, não temos essa comunhão com Deus, não estamos debaixo das suas asas, ou melhor, da sua proteção. Então, Satanás, ele tem força e ele coloca a pessoa no laço e se torna escravo e domina. É isso que ele quer fazer. Isso ele quis fazer com Jesus. Isso ele quis fazer com Jesus, né? Então, o verso 10. Deixa eu ver bem aqui, o verso 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aqui o verso 10 e 11. O verso 11, né? Satanás usou para tentar Jesus. Pula daí, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito. Então, Satanás, ele tenta convencer a pessoa com a mentira dele, porque ele é o pai da mentira. Quando ele não consegue, ele usa a palavra de Deus, ele usa a palavra, desculpe. Então, ele usa a palavra da maneira errada, não como está na Bíblia. Então, ele pega uma parte e bota do jeito que ele quer, no sentido que ele quer, para poder alcançar o objetivo dele. Então, ele disse, tem que Mateus capítulo 4, deixa eu ler bem aqui. Mateus 4, a tentação de Jesus. Mateus capítulo 4, os versos, diz assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, ele deturpou
deturpou a palavra de Deus. Porque aqui o Salmo diz que se estamos na intimidade com o Senhor, então Ele nos guarda, Ele nos protege, não é? Ele nos protege, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem. Então vou ler o 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Mas Satanás diz, pula daí. Se tu pular daí, Deus vai mandar os anjos. Eles vão te segurar. Mas aqui o sentido é diferente, né? Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, aquele que está plenamente, convictamente, confiando no Senhor. Então, ele está protegido. É isso que Deus está dizendo. Ele está protegido. É aquele que está na obediência de Deus. Mas o diabo aqui queria que Jesus se suicidasse, se matasse. Se Jesus fizesse aquilo, ele estaria na desobediência do Senhor. Então Satanás deturpou a palavra do Senhor. Assim como ele fez com Eva e Adão, né? Foi assim que Deus disse, de toda a árvore do jardim podeis comer. Então já botou uma dúvida. Já estava mentindo. Mas não conseguiu. Porque Eva sabia, né, a verdade. Não, Deus não disse assim, não. Não podemos comer, não. Ah, ele foi deturpar a palavra. Não é assim, não. Deus, não é assim, não. Vocês não vão morrer, não. Se comer, vocês vão ficar igual a Deus, sabendo do que é bom e do que é ruim. Então, usou a palavra da maneira errada. Por isso, irmãs, devemos conhecer a palavra em profundidade, estudar em profundidade, para não nos deixarmos enganar por Satanás. Em Apocalipse diz, se mudar um tiozinho, uma vírgula, tem o seu castigo. Por quê? Porque uma vírgula fora do lugar mudou a frase. Um tiozinho no lugar errado, na palavra errada, mudou a palavra. Mudou. E a palavra de Deus não pode ser mudada. Satanás, ele vai com a mentira, em primeiro lugar. Quando ele não consegue, ele tenta deturpar a palavra de Deus. Tenta mudar para lhe enganar. Porque ele quer você no laço dele. Ele quer que andemos debaixo do seu domínio. Mas nós devemos estar escondidos nas asas do Pai, na proteção, guardados na intimidade, no relacionamento com o nosso Pai. Aí sim, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então aí sim estamos seguros. Mas essa tenda é o céu, meus irmãos. Que na terra nós passamos por problemas. Mas quem está na segurança de Deus, na proteção do Pai, o que nós queremos mesmo é ir para o céu. Nós queremos é estar com o Pai, na presença do Pai. Mas já que nós ainda estamos nessa terra, ainda somos pecadores, devemos ter o nosso cantinho, devemos ter esta comunhão com Ele no nosso espírito. E assim estaremos seguros, porque nós cremos de verdade, não é?
eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Tropeçar, cair, né, no pecado. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Então, os anjos nos sustentarão para não tropeçar, para não cair. Mas Satanás disse para Jesus, pula, porque os anjos vão te segurar. Como os anjos iam segurar Jesus, se ele estava obedecendo a Satanás? Assim como Eva e Adão fizeram, e foram afastados de Deus. Então Jesus, ele é Deus, e ele conhece os corações, ele conhece as intenções do coração. E ele sabia qual era a intenção de Satanás. Era que ele fizesse como o primeiro Adão, desobedecesse a Deus. E Jesus expulsou Satanás. E nós também devemos fazer a mesma coisa. Nós não conhecemos corações, mas se conhecermos a palavra do Senhor, sabemos quando ela está distorcida ou não. Sabemos quando ela vem misturada com a mentira ou não. E devemos sempre dizer não para Satanás e obedecer a palavra do Senhor, já que nós não conhecemos corações, mas nós conhecemos a palavra do Senhor. Devemos sempre obedecer a palavra do Senhor. Jesus disse que aquele que ama Ele obedece os seus mandamentos. Então nós não conhecemos os corações das pessoas. E muitas vezes a pessoa está sendo usada pelo próprio Satanás para nos tirar da presença do Senhor. Mas nós conhecemos a palavra do Senhor e podemos fazer este discernimento e dizer não. Assim estaremos seguros, debaixo das asas do nosso Pai. Porque quando damos lugar a Satanás, saímos da proteção de Deus e as coisas ruins nos alcançam, né? E tudo aquilo que Deus nos protege quando estamos na sua presença, na comunhão com Ele, na sua obediência, quando estamos longe, essas coisas nos alcançam, né? Então, devemos obedecer ao nosso Deus. O 13 diz assim, o verso 13 nos diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Olha o que Deus está dizendo aqui. Porque a mim se apegou com amor. É esse amor, meus irmãos. É esse amor, minhas irmãs, que Deus quer desde o começo, desde que Ele fez o homem. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Então, é isto que Deus quer. É este relacionamento íntimo. O Filho de Deus conhece o seu Pai e o Pai conhece o seu Filho. Estou falando Jesus, não, estou falando nós. O Pai, Deus, nos conhece. Nós somos filhos dele. Então, nós conhecemos a Ele e Ele nos conhece, porque temos este relacionamento com Ele íntimo e Ele nos protege e Ele cuida de nós. Estamos seguros, não temos esse problema de preocupação, de ansiedade, porque estamos na absoluta certeza de que Ele está conosco, de que Ele está cuidando de nós.
podemos enfrentar o que enfrentarmos. Sempre eu gosto de olhar para a vida de Jó. Naquela dificuldade toda, mas Jó disse: eu não vou abandonar o meu Deus. E é assim que nós devemos fazer. E Deus deu tudo em dobro para Jó, porque ele foi fiel, ele passou na prova, ele foi aprovado. Então, verso 15: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, aquele que tem essa intimidade com Deus, com seu Pai, então que tem esse amor, que você faz as coisas para Deus, não para receber nada em troca. Ah, mas eu vou pregar o evangelho porque eu vou ter galardão lá no céu. Não é isso, meus irmãos. É amor a Deus, é por amor ao nosso Pai. Ele deu o Filho dele por nós. O amor dele foi tão grande, então eu tenho esse mesmo amor. Eu vou atrás das almas perdidas, porque Jesus veio atrás de mim e me salvou. Eu vou porque Deus ama aquelas almas, eu também amo. Não é porque eu vou ter galardão, não é porque Deus vai me dar as coisas nessa terra, não é por causa disso. É por amor, não é por interesse, é por amor. Por isso Deus diz aqui, porque a mim se apegou com amor. Esse amor verdadeiro que Deus olha dentro do nosso coração e vê. Não é interesse, é amor. E nos nossos dias está tão difícil. Os crentes de hoje estão tão difícil fazer isso por amor a Deus, por amor ao próximo, por amor às almas perdidas. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então Deus promete nos dar muitos anos, né? E a salvação. Já pensou? Além dele nos proteger destes males, ele também nos levará ao céu. Ele vai nos proteger do inferno. Não vai permitir que iremos para lá. Então nós estamos seguros debaixo das asas do Pai. E Jesus chorava por Jerusalém, porque Jerusalém rejeitou, e Jerusalém não estava segura. Jerusalém seria destruída. Muitos daquelas pessoas iriam morrer. Iriam ser dispersas, porque não estavam debaixo da proteção de Jesus. Porque eles rejeitaram Jesus. E será que nós também não temos rejeitado o nosso Senhor? Será que estamos nessa intimidade com o nosso Senhor Jesus, com o nosso Pai? Será que nós estamos tendo esta mesma comunhão? Será que podemos dizer como o salmista aqui disse? Então, ele diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Então, baluarte, meu lugar absolutamente seguro. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, que você possa ter este momento de intimidade com o Senhor.
que você esteja, não é? Neste esconderijo, neste lugar que só você e Deus sabem. Então, tem coisa que nós conversamos com o nosso Deus, que só nós e Ele sabem. É quando estamos na intimidade. Só o meu Espírito e o Espírito de Deus sabe desta conversa. É intimidade. Eu como filha e Ele como pai. Muitas vezes calada. Ninguém está ouvindo a minha voz. Mas estou em conversa com o meu Pai. E é isso que Deus quer de nós. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude. Então, vamos orar para que o Senhor nos ajude a cada dia mais, né? Ter essa comunhão. Porque Jesus está voltando. Ele não vai custar. E devemos nos aproximarmos mais e mais do nosso Pai. Ter esta intimidade. Estar neste lugar seguro, né? Estar embaixo das asas do nosso Pai. Para que Ele não chore por nós. Porque Jesus chora por aqueles que estão longe dele, porque ele não pode proteger aqueles que não querem a sua proteção. E Jesus chora porque muitos irão ficar nessa terra, porque estão distraídos com as coisas desta terra, porque estão buscando somente as coisas desta terra. E Paulo diz que se nós nos detesse apenas nessas coisas desta terra, seríamos os mais infelizes. E é verdade, porque a felicidade não é nessa terra, é no céu. Então, que o Senhor nos abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, meu Senhor, porque o Senhor tem despertado tantos filhos teus que estavam dormindo. E eu te peço pelas nossas irmãs que estão nessa live, nossos irmãos, Senhor, que o Senhor venha olhar para cada um de nós. O Senhor é quem sabe o que cada um está precisando, está sentindo, está passando, qual é o problema, Senhor, qual é a dificuldade, mas que cada um se volte para este lugar, para este esconderijo, para debaixo, Senhor, das tuas asas, para essa intimidade que o Senhor quer ter com cada um de nós, dos teus filhos. Foi para isso que o Senhor nos criou. É esse tipo de relacionamento que o Senhor quer ter conosco. Mas muitas vezes nós nos afastamos, não damos tempo ao Senhor, não estamos te buscando como deveríamos. Nos perdoe, Pai. Te peço perdão, te peço ajuda, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos tire desta distração das coisas deste mundo e nos ajude, nos traga, Senhor, para debaixo das tuas asas, da tua proteção. Olha, Senhor, para o nosso país. Quantas pessoas estão morrendo com essa peste. O Senhor nos promete nos livrar, nos proteger da peste, Senhor, dessa peste. Obrigado que o Senhor tem nos protegido. Mas te pedimos proteção também pela nossa família, pelos nossos filhos, pais, marido, esposa, pelos nossos irmãos, sobrinhos, pelos nossos vizinhos.
pelos nossos irmãos da igreja, pelo nosso pastor. Que o Senhor coloque, Senhor, nos nossos corações esta vontade de estar mais conversando em intimidade com o Senhor. Perdoa os nossos pecados. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que nos ajuda e nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Obrigado por tudo. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, que as irmãs possam passar, este estudo, para os seus amigos, irmãos, parentes, para que também sejam edificados, Também no meu YouTube, lá, se quiser ir lá para se inscrever e compartilhar, que os irmãos, as irmãs façam, Assim vão me ajudar. E amanhã eu vou fazer também de novo uma oração. Agora eu vou ficar fazendo dia de quarta-feira. Se as irmãs que estão presentes nessa live, Tem a Danúbia, Delane, Chaguinha, Carolinha e também a Gessilene, que se quiser estar amanhã na live, 8 horas, novamente eu vou estar aqui para a gente orar junto. Que o Senhor nos abençoe. Até a próxima. Até amanhã.